E prosseguindo a resolução da lista de exercícios 2021/05, a parte de áreas, a gente vai agora fazer o exercício 32, tá? Exercício 32, então, o enunciado vai estar aí. A figura a seguir representa um paralelogramo ABCD de lados 12 centímetros e 7,5 centímetros. A altura desse paralelogramo relativa ao lado de medida 12 centímetros é DE igual a 5 centímetros. Se a altura H desse paralelogramo relativa ao lado de 7,5 centímetros é equivalente ao lado do quadrado MNPQ, então a área desse quadrado MNPQ é quantos centímetros quadrados? Então vamos lá, esse exercício ele me lembrou particularmente o exercício 26, o item D, em que a gente queria saber a área de um triângulo, em que a gente tinha a medida de uma base, que era 7 centímetros, e a gente não tinha o valor da altura, mas a gente sabia que essa altura era equivalente à altura de um retângulo, tá? Então a ideia é bem parecida, tá? Eu não fiz nem a figura aqui, porque ele é bastante simples, então é só observar. Paralelogramo, né? Para cada lado você tem uma altura relativa. O paralelogramo aí, lado 12, a altura relativa é 5, tá? E o paralelogramo lado 7,5, a altura relativa ao lado 7,5 é H. E esse H, ele é o lado de um quadrado, tá? E a gente quer saber a área desse quadrado. Então, observe o seguinte. A área do paralelogramo está aí, é base vezes altura, né? O lado vezes a altura relativa a esse lado. Então, a gente vai fazer o quê? A gente aplica essa fórmula duas vezes, tá? Com o lado 12 e com o lado 7,5. Dessa forma aqui, ó, a gente tem que a área é base vezes a altura, ou lado vezes a altura relativa ao lado. Então, a base sendo 7,5, a altura é H. Tudo isso aqui tem que ser igual à área do paralelogramo, ok? Por outro lado, a gente tem sim que a gente tem o outro lado é 12 e a altura é 5. Então vai ficar 7,5 vezes H igual a 12 vezes 5, que é 60. Então a altura vai ser 60 sobre 7,5. Tá aí uma divisão com o denominador sendo um número decimal. Aí a gente costuma fazer o quê? Pega essa vírgula, desloca, no caso aqui, uma casa para a direita, para ficar 75 embaixo. Deslocar uma vírgula, uma casa para a direita, é pegar essa fração aqui, tá? Multiplicar, ó, seria multiplicar em cima e embaixo por 10. Tá? Ou seja, é uma simplificação em que você, ao invés de dividir, você multiplica, tá? Porém, eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Ao invés de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 2, tá? Porque como é vírgula 5, se eu multiplicar por 2, já aqui embaixo já vai ter o número inteiro. Pronto, ao invés de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 2, tá? Então fica 2 aqui. E então aqui você vai ter a altura igual a 120, que é 60 vezes 2. 7,5 vezes 2 é 15. E aí ficou 120 por 15. Aí eu posso pegar essa fração também. Agora sim eu posso simplificar fazendo uma divisão. Eu vou simplificar aqui, por exemplo, por 3. Então eu fiz a simplificação, fiz 40 dividido por 5 deu 8. Portanto, a gente quer obter a área do quadrado aí que está no lado aí na figura. Então, a área do quadrado que está indicado aí na figura ao lado é você só lembrar da fórmula, né? Acho que nem precisava estar colocando a fórmula novamente. Lado vezes lado ou lado ao quadrado. É um caso particular de retângulo em que os 4 lados são congruentes, né? As 4 medidas são iguais. Então, se o lado do quadrado é 8, né? 8 centímetros, então a área do quadrado vai ser 8 centímetros vezes 8 centímetros, então vai ser 64 centímetros quadrados. Então essa é a resolução do exercício 32. O exercício 33, tá? Ele é bem análogo ao exercício, deixa eu olhar aqui, ao exercício 8, tá? E o exercício 8
eu comentei ele lá na parte 5, tá? Que é quando eu fiz exatamente a resolução do exercício 5. Quer dizer que nos outros exercícios você vai fazer a mesma coisa. Você vai multiplicar os dois lados e depois multiplica pelo seno do ângulo entre eles e depois divide por 2. Aí você vai ter a área de um triângulo. Quando for um paralelogramo, a ideia é a mesma, só que na área do paralelogramo você não divide por 2. Então, é uma forma de você obter a área de um paralelogramo quando você tem dois lados, né? Os dois lados e o ângulo entre eles. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Aí, no próximo vídeo, eu vou estar fazendo o exercício 34. Valeu!